Fala técnico raiz, seja bem-vindo à bancada da Compantronics, onde defeito bom é defeito resolvido. Hoje nós recebemos um notebook para reparo, um notebook da Philco, modelo 15A. A gente não iria gravar um vídeo, a gente até fez a desmontagem dele, fez uma pré-análise e achou que seria um defeito interessante para compartilhar aqui no canal. Então agora nós vamos partir para o aparelho que já vai estar desmontado e a gente vai mostrar para vocês o defeito acontecendo. Então pessoal, eu vou deixar na tela aqui o modelo, uma foto do modelo do notebook para vocês. E o defeito que está acontecendo é o seguinte, ele já está ligado aqui no carregador do próprio cliente. Eu vou apertar o botão de ligar, vocês podem perceber que aqui vai ligar um LED azul e aqui na placa, nessa posição, vai ligar um LED laranja. Vou apertar o botão Power. Ó, ligou os LEDs. Durou alguns segundos e apagou. O que a gente já fez, né? Nesse caso até o momento? A gente fez a desmontagem. A primeira coisa que a gente deve sempre fazer diante de um problema como esse é eliminar o mais fácil, ou seja, a gente começa aplicando procedimentos técnicos, que foi o que a gente explicou no vídeo passado. Só depois de procedimentos técnicos que a gente passa para uma análise mais avançada. Então nesse notebook a gente já testou outro processador, testamos com outras memórias, também já removemos tudo que é periférico que vai conectado à placa, né, o módulo Wi-Fi, por exemplo, teclado, essa plaquinha aqui sub, né, USBs, tudo foi desconectado. A gente fez um teste apenas na placa e ainda assim o problema continuou, mostrando que é algo na placa de fato que está impedindo aí a sequência de inicialização do notebook. Então agora nós vamos botar essa placa aqui na bancada, fazer alguns testes junto com vocês e vamos fazer o diagnóstico desse problema. Então pessoal, a gente já está com a placa aqui, né, desmontada na bancada. E assim, como ela está inicializando, né, ela está dando start, a gente não vai se preocupar nesse momento assim, com tensões de standby, né, tensões que são necessárias para a placa inicializar, porque ela está inicializando. Nesse modelo aqui, inclusive o modelo dessa placa eu vou deixar na tela aí para vocês. Nesse modelo, ela trabalha aqui ó, com 3.3 volts na bobina PL10. Então a bobina PL10 a gente percebe ali no multímetro que nós temos 3.3 volts. Quando a gente aperta o botão para ligar, a bobina ao lado, que é a PL9, ela tem que liberar 5 volts. Então nós vamos ver se até essa etapa isso está acontecendo, né? Vamos apertar para ligar, ó, 5.2. Então a tensão até aqui ela está correta, né? Logicamente a placa vai desligar e esses 5 volts vai sair, né? Outra tensão que nós também podemos analisar é aqui nessa bobina, a PL7, que ela é responsável pela alimentação da memória RAM, né? Das memórias RAM. Aqui trabalham com memórias DDR3, então a alimentação é para ser 1.5. Vamos ligar e verificar. Ó, nós temos, né? Não está 1.5 cravado, mas uma tensão aceitável ali. Quase 1.5, né? Então nós temos também essa tensão aqui. Nessa outra bobina, pessoal, a PL8, nós temos que ter a tensão que alimenta a nossa PCH. Essa tensão, ela gira na casa do 1.05, né? Em média essa tensão. Então nós vamos ligar e ver se ela está presente. Ó, 1.06. Então sim, temos também a alimentação, a tensão, né, de alimentação da nossa PCH. Outra tensão que é importante aqui nessa placa seria, ela fica aqui abaixo do dissipador. Tá bom, pessoal? Eu vou pegar aqui com a ponta do multímetro, acessar ela aqui com cuidado. Mas ela é uma tensão de 0,85 volts, ou 850 milivolts no caso, né? Então nós vamos verificar se essa tensão está aparecendo no circuito. Eu vou apertar aqui para ligar. A placa ligou, mas nós não temos essa tensão de 850 milivolts. Agora a gente vai verificar se essa tensão não está presente, né? Muito provável que nós não temos também tensão de V-Core, que são esses dois indutores, e também não temos a tensão de VGF-X-Core. Mas vamos garantir, né? Vamos colocar aqui a ponta vermelha na bobina responsável pelo V-Core
Vamos ligar a placa. Ó, nós não temos tensão para alimentar o processador. E apenas para confirmar, né? Então nós também não vamos ter tensão de VGF X-Core. Ó, a placa ligou, mas nós não temos nada, né? 0 volts. Então o que deve estar acontecendo aqui? Algo na sequência de inicialização está impedindo, né, que a gente tenha essas tensões de 850 mV, V-Core e VGF X-Core. Então agora nós vamos fazer uma análise, né, verificar as tensões que são aquelas tensões que passam por circuitos transferidores, que a gente vai mostrar daqui a pouco no esquema elétrico para vocês. Vamos verificar essas tensões e vamos ver onde é que a sequência de inicialização está parando, tá bom? Então, pessoal, apenas para situar vocês, essas linhas, né, de alimentação, a V-Core, VGF X-Core, essa linha de 850 mV, nenhuma delas possui algum curto ou alguma fuga. As linhas que alimentam o processador, elas até têm uma resistência mais baixa, isso é comum, mas não é um curto, tá bom? Então, só para deixar vocês situados. Agora a gente vai partir para o outro lado da placa para testar algumas tensões que também são importantes no funcionamento. Outra tensão, né, pessoal, que é essencial, ela está presente aqui no PU5, que é a tensão de 1.8 VS. Ela vai sair aqui no pino 4 do PU5. Então a gente vai colocar a ponta do multímetro aqui e vamos ligar aí para verificar. Ó, nós temos a tensão de 1.8. A gente começou medindo algumas tensões que são essenciais para o funcionamento, né? Então, a gente foi em alguns indutores e foi pegando algumas tensões. A gente viu a tensão 3.3, a tensão de 5 volts. Vimos a tensão que alimenta a memória, PCH, e também vimos a tensão de 1.8. Todas essas, né, estavam presentes. Agora nós vamos partir para as tensões dos circuitos transferidores, né? São circuitos que recebem uma habilitação e permitem que a tensão passe do dreno para o surf de MOSFET. Nós temos aqui alguns exemplos nesse esquema. As que nós vamos medir depois lá quando a gente for fazer os testes. A gente tem a tensão 5V, 5VS, essa daqui 1.5 VS, 3.3V e 3.3 VS. Essa outra aqui, a 1.5 VS CPU, ela não é utilizada nessa placa. A gente tem um asterisco aqui no perto do componente, não é utilizado. Então nós vamos fazer uma breve explicação de como que esse circuito funciona, né? Todos seguem a mesma lógica. Então nós vamos explicar apenas para um, né? Como que funciona? Nós temos aqui um MOSFET, no caso um MOSFET de canal N, e nós temos aqui um circuito de habilitação, né? Que é o enable, né, desse MOSFET. Como que funciona? O MOSFET canal N, que em todos aqui são MOSFETs canal N, ele precisa ter uma tensão no gate maior do que o source, para que ele permita a condução, né, a saturação do dreno para o source. Então como que vai funcionar? Esse comando, essa habilitação, ela está ativa em nível baixo, tá certo? Tanto essa quanto essa outra, né, a SUSB. A DDON hashtag e a SUSB, elas estão ativas em nível baixo. O que isso significa? Quando a gente tem 0 volts nessa linha, o nosso PQ65, vamos pegar o 5V como exemplo, né? O PQ65, ele fica em corte, ele entra em corte. Consequentemente, a gente não tem circulação de corrente nessa malha aqui, né, do PR225, e essa tensão cis 15 volts passa para cá, vem no gate, nós vamos ter uma tensão de gate maior do que o source, e aí consequentemente a tensão VDD5 passa para esse lado, né, como 5V. E assim segue a mesma lógica nos outros circuitos, 5VS, 3.3V, 3.3VS e também 1.5VS. Então agora a gente vai lá para a placa, né, e vai testar um por um. Nós vamos aqui no PQ65, vamos no PQ66, no PQ64, também vamos aqui, ó, deixa eu limpar aqui, agora sim, vamos no PQ21 e também no PQ20. E aí a gente vai fazer o teste, vamos sempre nos pinos 1 e 2, que é o search desses MOSFET, e vamos verificar se nós temos essa tensão. Então, vamos lá agora fazer o teste. Então, pessoal, a gente já tinha medido ali algumas tensões principais e conforme vocês viram no esquema elétrico, a gente tem os circuitos transferidores, né? Nós temos dois MOSFETs, né, que transferem a tensão de 5 volts
2 que transferem a tensão de 3.3 e 1 que transfere a tensão de 1.5. Então a gente vai primeiramente começar medindo esses circuitos. Se todas as tensões presentes, né? Se todas as tensões, né, estão presentes ali no momento que a gente dá o start na placa. Vamos começar então com o 5 volts, né, no PQ65. Então, conforme a gente viu, o PQ65, todos os MOSFETs ali, os pinos 1 e 2 deles, são responsáveis por liberar essa tensão. No caso, os sources, né, desses MOSFETs. Então vamos começar aqui no pino 1 e 2 do PQ65. Vou botar aqui no capacitor dessa linha e a gente vai apertar o power. Antes, né, ligar a fonte, né, senão não vai ligar nada mesmo. Então já ligamos aqui a fonte, né, o carregador do cliente. Agora a gente vai dar o start e podem olhar no multímetro, vamos ver se vai aparecer os 5 volts. Ó, 5.2. Não estava pegando muito bem a ponta, mas novamente aqui o teste, 5.2. Então, PQ65 por enquanto, né? Tudo ok. Vamos agora para o PQ66. Agora é a tensão 5VS, né? A gente vai ver se ela está passando também para os pinos 1 e 2 aqui do nosso MOSFET. Pegamos já ali, vamos ligar. Ó, 5.2. Então, até aqui as tensões de 5 volts, né, dos circuitos transferidores estão ok. Agora a gente vai para as tensões de 3.3 e 3.3 VS. Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai para as tensões de 3.3, né, e 3.3 VS, que são o PQ21 e também o PQ20. Ambos também nos pinos 1 e 2. Então vamos começar aqui com o PQ21. A nossa tensão de 3V3, né? Vamos colocar aqui no pino 1 e 2. Vou utilizar aqui o pino 1 como essa referência para a gente. Vamos ligar a placa. Ó, pessoal, 3.3. Aqui não estava pegando muito bem ali na ponta, né? Mas novamente repetindo aqui o teste. 3.3. PQ21 liberando corretamente, o circuito liberando aí o 3.3. Vamos agora para o 3.3 VS, né, que é o PQ20. Então vamos pegar também o pino 1 e 2 como referência. Vou pegar esse capacitor ligado à linha como referência. Vamos ligar 3.3. Então, esse circuito também em perfeito funcionamento. Bom, pessoal, agora a gente vai medir então a última tensão, né, daquela página do esquema, que é a tensão 1.5 VS. Que é o circuito transferidor que passa pelo PQ64. Então a gente vai vir aqui no pino 1 e 2 dele, a gente vai testar em cima do capacitor ligado a essa linha. Ó, já estamos ali, vamos ligar a placa. Ó, 1.5. Não é cravado, mas a tensão ok, valor correto, 1.5. Então até aqui, esses circuitos transferidores daquela página que a gente viu no esquema estão todos ok. Então, pessoal, após a gente verificar que nós temos todas aquelas tensões, né, dos circuitos transferidores, uma outra tensão que é essencial para o funcionamento, para a sequência de start da placa, é essa tensão aqui, ó, 1.05 VS VTT. Como é que ela funciona? Né? Ela segue uma lógica parecida, né? Muda um pouquinho o circuito, mas é uma lógica muito parecida. Como é que ela funciona? Nós temos a tensão de 1.05 VS, que nós já vimos que ela está presente na placa. Ela fica aqui parada, né, no dreno desse MOSFET. Quando o MOSFET entra em condução, né, ele entra em saturação, ela vai passar para o outro lado, aqui, como 1.05 VS VTT. Mas como que isso vai acontecer? Como que essa tensão vai passar para aquele lado? Para isso, é essencial nós temos esse ponto aqui, esse sinal. 1.05 VS VTT Enable, ou seja, habilitação. E conforme o próprio esquema já nos mostra, essa habilitação ela funciona com nível alto, né? Ela está em 0 volts, ela vai para cima e habilita o circuito. Então nós temos essa informação aqui, né? On, quando ela está em nível alto. No caso desse notebook, 3.3 volts, né? E a maioria também dos notebooks. Então como que vai funcionar? Quando esse sinal estiver em nível alto, em 3,3 volts, esse MOSFET ele entra em saturação. Por quê? Porque o surge já está ligado na referência do nosso 0 volts. 3.3 é maior do que 0 volts. Logicamente, existem algumas variáveis importantes para olhar no MOSFET,
mas nós podemos ter a certeza, né, que o engenheiro ele não iria colocar um MOSFET aqui que não saturasse com 3,3. Então com certeza ele satura com essa diferença de potencial. Ele entrando em saturação, nós podemos considerar que nós vamos ter praticamente 0 volts aqui nessa linha. Não é zero, né? E na prática não é zero, né? Porque nós temos a RDS1 do MOSFET. Mas a fins didáticos e teóricos, a gente pode considerar que aqui é 0 volts, né? Nós estamos praticamente fazendo uma ligação a GND. Quando a gente liga então esse ponto ao 0 volts, a gente faz esse MOSFET, o PQ75, entrar em corte, porque ele não tem uma diferença de potencial entre gate e source. Ele entrando em corte, acontece aí a mesma lógica dos outros circuitos transferidores. Essa tensão cis 15V, né, passa para cá, vem até o gate, vai ser maior do que o source, e aí permite, né, que esse 1.05 passe para o source, se tornando 1.05 VS VTT. E essa tensão vai ser muito importante, né, porque se a gente segue aqui no restante do circuito, ó, essa mesma tensão de 1.05 VS VTT vai habilitar um outro circuito. Vai vir aqui no PQ10, aqui já é um transistor de junção bipolar, BJT, como a gente costuma chamar. Por ter 1.05 VS aqui, nessa linha, vai ter uma corrente circulando entre base e emissor. Então nós vamos ter uma queda, né? O transistor geralmente a gente coloca 0,7 volts, né, entre base e emissor. Vamos ter uma corrente circulando aqui. Ele também vai entrar em condução entre coletor e emissor, né, saturação. Vamos ter aqui algo muito próximo de zero, né? Nós vamos considerar 0 volts. Aqui tendo zero, o que vai acontecer nesse gate? Ele também vai, esse MOSFET vai entrar em corte, o PQ68. Ele entrando em corte, esses 5 volts vai passar para cá e vai habilitar o circuito 0.85, aquele de 850 mV que a gente já testou e não estava presente na placa. Então o que a gente vai fazer agora lá na placa, né? A gente vai testar se nós temos essa tensão de 1.05 VS VTT. Caso a gente não tenha, porque a gente já viu que a gente não tem a de 850 mV, então é uma grande possibilidade de a gente não estar tendo essa tensão na placa. Caso a gente não tiver ela, a gente tem que testar a habilitação. Então nós vamos partir também para o teste aqui no gate, né, o pino 1 do PQ75, para verificar se nós temos habilitação. Porque se não tiver essa habilitação aqui, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo o esquema. Se a gente não tiver essa habilitação, a gente não vai ter, de hipótese alguma, tensão ali no source, né, desse MOSFET, tá bom? Agora, se a gente tiver, né, essa habilitação, a gente deve ter, é necessário ter essa tensão de 1.05 VS. Então, vamos partir lá novamente para a placa e fazer esse teste. Bom, pessoal, com essa etapa concluída, agora a gente vai para a próxima parte que a gente viu no esquema, né? A tensão 1.05 VS VTT. E como a gente viu, ela é uma tensão essencial, porque é a partir dela que acontece a habilitação para a tensão de 850 mV lá da PL4. Então, vamos verificar essa tensão, né? É no PQ74, que é esse MOSFET aqui, ó, esse circuito transferidor. Então vamos ver nos pinos 1 e 2 e 3 também, nesse caso, né? Vamos medir aqui, ó. Eu vou pegar justamente no ponto de teste aqui, ó. Vou ligar a placa. Ó, como vocês podem ver, a gente tem apenas 11 mV, né? Então essa tensão de fato, ela não está aparecendo aqui, como deveria, né? Mas agora cabe a gente concluir, novamente aqui o teste, né? Cabe a gente concluir se há um problema no circuito ou se nós não estamos tendo a habilitação. Porque se não tiver a habilitação, realmente essa tensão não vai aparecer aqui. A habilitação desse circuito, ele acontece, como a gente viu lá no esquema, no gate do PQ75. O PQ75 ele fica aqui pertinho, é esse componente que eu estou apontando com a ponta do multímetro. E eu vou pegar o pino 1, que o pino 1 é o gate, né, onde chega a habilitação para habilitar todo esse circuito e, consequentemente, o PQ74 liberar a tensão. Agora eu estou com a ponta no pino 1 e vou ligar a placa. Ó, como vocês podem ver, a gente não tem nada. E nesse circuito aqui nós deveríamos ter uma tensão de 3,3 volts, que é responsável então por habilitar, né, o nosso 1.05 VS VTT e assim continuar a sequência de inicialização. Novamente, né, eu vou garantir que eu estou pegando aqui corretamente no pontos. Esse é o pino 1 do PQ75, tá certinho.
ligando a placa. Pessoal, realmente, não tem nada. Então a gente vai partir para analisar agora no esquema esse pino, né? Por que esse pino 1 do PQ75 ele não está recebendo o gate, recebendo a habilitação no gate, né? Para habilitar aí o circuito e o 1.05 VS passar para o outro lado do MOSFET e assim continuar a sequência de inicialização. Então vamos voltar lá para o esquema agora. Bom, fizemos o teste e vimos que a gente não tem a habilitação, né? Essa habilitação 1.05 VS VTT Enable ela não está presente na placa. Consequentemente, por não estar presente, a gente não tem a tensão de 1.05 VS VTT. Então, na nossa etapa de inicialização ali da placa, a gente está parando por aqui. O que nós vamos fazer agora? A gente vai precisar verificar de onde que essa habilitação vem. Porque se ela não está presente, a gente tem que ver de onde ela nasce. Qual circuito vem essa habilitação. O esquema nos mostra que ela está na página 15. Logicamente esse esquema ele tem 98 páginas, mas as 50 primeiras é só mostrando ali um pouco sobre a montagem do notebook, características dessa placa. O esquema mesmo ele começa a partir ali, se eu não me engano, da 55. Então vamos colocar aqui pela 68, só para ver se a gente já chega na página 15 em si do esquema. Deixa eu diminuir um pouco aqui, vamos lá. Ó, essa sim é a página 15. Aquele sinal, ele está presente aqui, ó. Já encontramos 1.05 VS VTT Enable, né? E aqui ele vem de uma porta lógica AND, no U15. Essa porta lógica, como é que ela funciona, né? Existem vários tipos de portas lógicas, mas aqui é utilizado a porta lógica AND. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês que vai mostrar como que ela funciona, né? Nós temos aqui a porta AND e a tabela da verdade. Os pinos A e B são a entrada, né? Os dois pinos de entrada dessa porta lógica. E o pino X aqui, né? No nosso exemplo, é a saída. A tabela da verdade já nos mostra, né? O 0 representa 0 volts e o 1 representa um nível de tensão. No caso aqui do nosso esquema, né, nesse notebook, 3,3 volts. Então vamos considerar 0 é 0 volts e 1 é 3,3 volts. Nós só vamos ter nível alto aqui no pino de saída dessa porta lógica quando nós temos na entrada nível lógico alto, né? Vou botar aqui a caneta. Quando nós temos nível lógico alto nas duas entradas. Então nós precisamos ter 3.3 na entrada A, na entrada B, para que a saída também seja positiva, né? Seja 3,3 volts. Qualquer outra condição diferente dessa, nós não teremos nível lógico aqui alto na saída. Por quê? 0 com 0, 0. 0 com 1, 0 a saída. E 1 com 0, 0 também na saída. Então nós precisamos, é obrigatório para essa porta lógica, que a gente tenha 3,3 volts nas entradas, para que a saída seja positiva. Então nós vamos verificar isso. Vamos agora partir para o teste lá na placa, né? Vamos voltar aqui para o esquema. Nós vamos ter que verificar o quê? Primeiramente a alimentação, né? Se nós temos no pino 14, 3,3 volts, porque é obrigatório ter para que a sequência de inicialização da placa continue, visto que todas as tensões de saída vêm desse pino de VCC. E depois vamos ter que verificar esses dois aqui, ó, o 4 e o 5, porque conforme a gente viu, a gente só vai ter uma tensão alta aqui de habilitação se o pino 5 estiver em nível alto, 3,3 volts, e se o pino 4, que é essa de 1.8 VS Power Good, também estiver em nível lógico alto. Então vamos lá na placa partir, né, fazer esse teste, e depois a gente vai conseguir tirar uma conclusão para saber o próximo passo. Muito bem, então como a gente viu lá no esquema, né, pessoal, nosso enable, a habilitação, ela depende lá do funcionamento da nossa porta lógica AND. A gente viu como é que ela funciona. Então agora nós vamos lá no 15, o 15 é esse aqui, ó. Nós vamos primeiramente medir o pino 14, que é o VCC dele, né? Ele é obrigatório ele ter esse VCC de 3.3, que é desse VCC que vai derivar todas as habilitações seguintes, né? Ele vai conseguir liberar a tensão. Então vamos começar medindo o pino 14, desse aí. Meu irmão que trabalha aqui comigo, né? Como vocês já sabem, ele vai me ajudar, apertando aí o botão power da plaquinha, né? Então eu vou usar a mão direita para fazer as medições. Vamos começar aqui no pino 14. Deixa eu confirmar que eu estou no certinho. Pode ligar.
Espera aí, eu acho que eu não peguei bem o pino aqui, pessoal. De novo, vamos tentar de novo. Ó, tá aí, ó. É porque não tinha, é difícil, né? É um pininho muito encostado no outro, então a gente tem cuidado. Mas tá ali, o 3.3 presente da alimentação. A gente viu que a habilitação daquele circuito 1.05 VS VTT, ele depende de ter então 3.3 volts no pino 5 e no pino 4. Aí no pino 6, que é a saída da nossa porta lógica, a gente também vai ter 3.3, mas a gente vai agora verificar então os pinos de entrada, né, o 4 e o 5. Novamente com muito cuidado, né, porque algum toque errado aqui pode acabar danificando o circuito. Começando com o pino 4 então. Ó, pino 4. Tá vendo? Nós não temos, ele tá bem encostado. Tá certinho. De novo, vamos repetir. Ó, temos apenas aí 32 mV. Né? Então, já mostra que a porta lógica não vai funcionar. Mas vamos agora ver o pino 5, né? Que é o pino ao lado aqui. Vai ligar. Ó, pino 5 sim, ó. Nós temos 3.3 volts. Mas o que isso já nos mostra? Já nos mostra o motivo de nós não termos lá no pino 6 dessa porta lógica e no Enable, né? No caso, no gate lá do PQ75, a tensão necessária para a gente habilitar o circuito. Então a gente vai agora ter que verificar o porquê, qual o motivo de nós não termos, no caso no pino 4, né? A tensão lá do 1.8 VS Power Good, sendo que a tensão de 1.8 ela está presente no circuito. Como a gente já tinha visto anteriormente, pessoal, o PU5 ele é responsável por liberar 1.8 e também por liberar o comando 1.8 Power Good, né? Se nós temos a tensão de 1.8 saindo, deveríamos ter a informação de que essa tensão está ok, ou seja, o sinal Power Good ele deveria estar em nível alto. Então a gente vai medir agora direto no pino, aqui no pino 7 desse circuito integrado, se aqui nós estamos tendo essa informação. Ó, estamos encontrando uma tensão muito parecida ao que nós encontramos lá na saída na entrada da porta lógica, né? Vai ligar de novo, vai apertar o botão de novo. Ó, então nós não estamos tendo a liberação do Power Good, sendo que nós temos 1.8 presente na placa. Então, muito provavelmente nós temos alguma falha nesse circuito, podendo ser o circuito integrado ou até mesmo os componentes, né, como o resistor de pull-up ali, está ligado à linha, com alguma alteração ou aberto. Então, agora a gente vai verificar isso e volta com vocês com o que a gente vai fazer. Bom, fizemos o teste na placa e nós vimos que de fato nós não temos essa tensão, esse sinal, né? 1.8 VS Power Good, né? Existe aqui um resistor de pull-up, né? Que é um resistor que garante que quando essa malha estiver aberta, nós vamos ter 3,3 volts aqui. A gente já fez todos os testes e nós não temos nenhuma falha nos componentes aqui ligados a esse circuito integrado. O resistor está com o valor correto, nós temos VIN, temos Vout, né? Inclusive temos 1.8 VS na placa, a gente fez o teste. Temos a tensão de 5 volts que alimenta, aliás, né, esse pino de controle do circuito integrado. Temos feedback no valor correto, também conforme o datasheet do componente. E nós temos habilitação, né? Até por isso o circuito integrado ele está funcionando. Ele deveria liberar aqui esse pino para que via resistor de pull-up a gente tivesse 3,3 volts nessa malha. E aí a porta lógica iria funcionar. O que nós vamos então fazer a fim de testes, né? Nós vamos levantar esse pino 7. Por quê? Porque a gente tem 1.8 presente na placa. Caso a gente não tivesse, né, o circuito integrado não tivesse liberando essa tensão, apesar de ter tudo que necessita para isso, aí a gente partiria já para a troca do circuito integrado. Mas a fim de teste, nós vamos levantar apenas esse pino 7, porque liberando ele e ele não interferindo mais no circuito, esse 3,3 via resistor de pull-up, né, o PR110, ele deve passar para cá. E aí vai acabar liberando a nossa porta lógica, vamos ter 3,3 volts nos dois pinos de entrada. E aí a saída também vai para nível alto e deve continuar a nossa sequência de inicialização. Com esse teste, a gente já consegue garantir se a gente vai ter algum outro problema à frente, ou se fazendo isso já vamos conseguir solucionar, tá bom? Então vamos lá partir agora para o teste na placa. Muito bem, então conforme vocês vão ver na foto aí, a gente já levantou, né, o pino 7 ali do
deu 5. E agora já está ligado na energia, na fonte aqui do cliente. A gente vai ligar e vai ver se de fato, né, teve resultado aí, se a sequência de start da máquina vai continuar e liberar a imagem, o que a gente espera, né? Então vamos ligar aqui a máquina. Ó, ligou, LED azul ligado, LED laranja. E temos imagem na tela, né? Logicamente a gente está sem os periféricos, HD, então vai ficar travado, parado aqui nessa tela, né? Mas já temos um bom sinal, né? De que a sequência de start foi restabelecida. Eu vou desligar aqui novamente para não ter perigo de aquecer demais, né? Isso que está sem o cooler, só está o dissipador ali. O que nós vamos fazer agora, tendo esse bom resultado? A gente vai substituir esse circuito integrado, então a gente vai procurar nas nossas sucatas, né? Nosso estoque ali de componentes. Muito provável que a gente tenha esse componente aqui. Então a gente vai partir para a substituição dele, né? O AX6615. Vamos fazer toda uma limpeza nesse notebook, trocar também a pasta térmica para o cliente. Vamos regular essas dobradiças, que estão um pouco pesadas, para ficar mais fácil, mais leve aí de abrir e fechar a tampa. E também, a pedido do cliente, a gente vai instalar um SSD e vai utilizar um adaptador CAD aqui para colocar o HD, né, que veio junto com o notebook. Então depois que tiver tudo isso feito, né, notebook montado, a gente vai trazer de volta para a bancada e vamos ver, né, se de fato aí a troca do circuito integrado trouxe o resultado que a gente esperava. Conforme já estão todos vendo aqui, o notebook de fato deu o resultado, consertado e funcional. Já fizemos todos os procedimentos, a limpeza, e ele está pronto para ser entregue. Então tiramos duas lições muito valiosas desse vídeo, né? Primeiro, que nem tudo é BGA. A gente tem uma cultura muito forte aqui no Brasil de que todo defeito em notebook, a grande maioria vai ser BGA, PCH, chipset, mas nem sempre. Em muitos casos, e é muitos mesmo, nós estamos tendo problema na sequência de start. E aí o notebook acaba fazendo sintomas parecidos com o que a gente viu nesse. E outra lição é a importância da sequência de start, né? Então não importa se você conserta um notebook, uma TV, um videogame, qualquer tipo de aparelho, um amplificador de áudio, todo aparelho terá uma sequência de inicialização. E quando a gente entende a sequência de inicialização do que nós estamos reparando, fica muito mais fácil para achar o problema. Então, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também tem interesse por esse assunto, comente sugestões que você tem, algum tipo de aparelho que você deseja ver nesse canal. E lembre-se, aqui é conserto raiz, sem enrolação. Nos vemos no próximo vídeo da Companitronics.